Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Direito Constitucional. Eu sou o professor Alan Marques e na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo do artigo 5º da Constituição. Por que eu falo início ao estudo do artigo 5º? Porque esse artigo ele é muito extenso e nós vamos dividi-lo em mais aulas. Então esta é a aula 1 do artigo 5º, ok? Vamos lá. Bom, na primeira aula a gente viu que a Constituição ela é dividida em títulos. Nesse sentido, na primeira aula a gente viu o título 1. E os títulos eles podem ser divididos em capítulos. O título 1 nós vimos que não tem capítulo, já o título 2 tem, certo? O título 2 ele vai tratar sobre os direitos e garantias fundamentais. E o capítulo 1 vai versar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui a gente já entra no artigo 5º. E vai dizer para nós aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando se diz sem distinção de qualquer natureza e todos são iguais, a gente está falando do princípio da igualdade, também chamada de isonomia, princípio de isonomia, de igualdade, certo? Então a gente já depara com o primeiro princípio aqui. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Isso daqui está sublinhado por quê? Porque já foi alvo de discussão, de críticas. Como assim? Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país? E aqueles estrangeiros que estão a passeio, estão de férias? Não se garante nada a eles? E aí houve uma interpretação do STF e convergiu para um entendimento de que se destina a todas as pessoas que estão em trânsito aqui pelo país, de forma pacífica, ordeira, ok? Cidadãos de bens. Então, garante-se a todas as pessoas a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Lembrando que garante a todas as pessoas, que eu estou falando aqui, foi uma interpretação que foi dada a esse artigo. Mas no artigo está escrito assim, garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, na sua prova, pode ser que você encontre escrito dessa forma, que é como está na Constituição. E o inciso 1º vai falar mais uma vez do princípio da isonomia, da igualdade, dizendo: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Já o inciso 2º vai dizer: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Veja bem, você é livre para fazer o que quiser, confere? Só que você pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa se a lei disser que você é obrigado. E aqui a gente tem um princípio chamado da legalidade, certo? Princípio da legalidade. A lei tem que dizer o que você é obrigado ou desobrigado de fazer. Fora disso, você é livre, ok? Inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Olha só, se o examinador tentar enganar você, colocar qualquer historinha lá e falando que naquele caso, enfim, grave ali, pode abrir precedentes para poder torturar a pessoa para de repente conseguir uma informação dela, olha, furada. Não existe hipótese nenhuma, ele pode contar a historinha da carochinha que ele quiser, não caia no conto. Não é permitido tortura em hipótese nenhuma, ponto final. Não se discute mais isso, ok? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então você pode manifestar o seu pensamento como bem quiser, só que você não pode ficar no anonimato, certo? Anonimato é proibido, cuidado, isso é questão de prova. Anonimato é proibido. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Suponhamos que uma pessoa ela foi prejudicada, a imagem dela foi difamada em rede nacional, certo? Então teve uma grande proporção, ela está lesada. E ela quer buscar o judiciário, inclusive ela pode, para poder apresentar a versão dela, enfim, ela quer se defender. E como o direito de resposta ao agravo que ela sofreu deve ser proporcional, é garantido, é assegurado, ela pode mostrar a sua resposta em rede nacional também. Ela não foi difamada em rede nacional? Então, para ser proporcional, ela pode replicar, né, fazer a sua réplica em rede nacional também, sendo garantido ainda aí para ela possibilidade de indenização por dano material que ela pode ter sofrido, dano moral ou a sua imagem, ok? Tranquilo?
É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O Brasil, portanto, ele é um país o quê? Não sei se você já ouviu essa palavrinha. Laico, tá? O que significa laico, professor? Não existe uma religião oficial aqui no Brasil. Por mais que a maioria da população seja cristã, aí a gente tem diversos credos, diversas religiões, certo? E não tem uma religião oficial. Tem países fundamentalistas que misturam religião com política, enfim. E ali eles não são laicos, porque a religião oficial do país, normalmente, e aí você tem um líder político e vai recair também sobre ele a liderança religiosa. Então, enfim, aí não é um país laico. Um país laico, ele garante a liberdade religiosa, certo? Como aqui no Brasil, e você acabou de ver no inciso 6º. Bom, inciso 8º. Professor, pulou do 6º para o 8º? Sim. A gente não vai ver todos os incisos também, porque não tem necessidade. Tem uns que são muito óbvios. Então, o óbvio, nós não vamos dizer porque não tem necessidade. Eu vou trazer para vocês os incisos que precisam da gente poder fazer uma consideração, aqueles que mais caem em prova, certo? Vamos lá, então? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, a pessoa ela tem sua crença. Ela não pode ter direito dela lesado ou privado por causa da crença. Eu gosto de usar um exemplo aqui, eu não estou falando de religião, estou trazendo um exemplo, tá? Daquelas pessoas que guardam o sábado, certo? É um bom exemplo para a gente entender aqui. Então, ela não pode ter os direitos dela privado, certo? Porque ela tem essa fé, tem essa convicção religiosa de guardar o sábado. Agora, salvo se a invocar, ou seja, ela fica invocando essa sua fé para poder sair fora de algumas obrigações legais. Eu não posso por causa da minha fé, eu não posso fazer isso por causa da minha fé, tá? A todos imposta. E recusar-se de cumprir prestação alternativa. Então, veja bem, ela fica alegando a fé dela para sair fora de algumas obrigações e às vezes é imposto para ela uma alternativa. Tudo bem, você não pode trabalhar no sábado, mas domingo você estaria de folga, você trabalha no domingo então, ok? E aí de repente ela não quer também, então ela está invocando só para o benefício dela e não quer dar uma contrapartida, não quer cumprir ali com a prestação alternativa, certo? Fixada em lei. Então seria mais ou menos nesse sentido aí. Tem um filme bacana chamado Até o Último Homem. Eu acredito que é esse mesmo, que tem um soldado lá que ele, de acordo com a religião dele, não podia pegar em armas. E o que ele faz? Ele começa a salvar pessoas. É um filme muito bonito. Aí ele vai salvando os colegas combatentes ali. E essa convicção religiosa a gente chama escusa de consciência. Ou seja, a própria consciência, a convicção religiosa ali, não permite que ele pegue em armas. No caso lá do filme, certo? Olha só, o nono, inciso nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então é livre, é independente de censura ou licença, ok? Atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Agora o 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certo? É mais ou menos naquele caso que a gente viu agora há pouco sobre a resposta proporcional ao agravo. Então é inviolável e a pessoa tem um direito aí, cabendo, né, obviamente, de ser indenizado por danos material ou moral decorrente aí da violação, certo? Bom, esse daqui é bacana, ó. Costuma cair muito em prova. Eu vou desenhar uma casinha aqui, eu não sou muito bom de desenho não, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui. É uma casinha. A gente vai falar sobre violação de domicílio. Então você precisa entender e essa casinha aqui vai acabar ajudando você a lembrar na hora da prova. Tem uma janelinha aqui. Ok, uma porta. Vou colocar outra janelinha aqui. Ótimo.
Eu vou desenhar um sol. Vou desenhar um sol. Por quê? Para simbolizar dia para nós. Eu quero que você entenda que para entrar em uma casa, por ordem judicial, seja mandado de busca e apreensão ou de prisão, tem que ser durante o dia. Por isso que eu desenhei o sol, tá certo? Desenhar uma árvorezinha aqui, né? Ótimo. Então, vamos lá. Veja bem, casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, opa, a gente tem o primeiro impedimento para poder entrar, que é a questão do consentimento do morador. Se ele autorizar, tudo bem, não tem problema. E ele autorizou, pode entrar, certo? Ele autorizou, a casa é dele, ele deixa entrar quem ele quiser. E se ele não deixar, aí a gente tem um impedimento, não tem como entrar. Só que a gente tem situações que vão autorizar entrar. São quais? Se o cidadão estiver em flagrante delito, então ele acabou de cometer um crime, correu para dentro de casa, a polícia pode entrar, meter o pé e pegar o cara ali, certo? Está em flagrante. Ótimo, então primeira situação, flagrante delito. Segunda situação, desastre. Desastre. Aconteceu um desastre, essa árvore aqui caiu em cima da casa, certo? E ali, enfim, pode entrar de repente para poder evitar que aconteça um mal maior, tá? E prestar socorro. Socorro. Tá? FDS, fim de semana, que você lembra, não é? FDS, bom fim de semana, a gente costuma escrever assim, não é verdade? E a outra situação, determinação judicial. Determinação judicial que pode ser por mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão, MBA, né? Certo? Show de bola? Então veja bem, voltando. O cidadão ele é dono da casa dele, ele é asilo inviolável e só entra quem ele deixa. Se ele autorizou, pode entrar. E se ele não autorizou? Nós temos 4 situações. O FDSD. FDSD, fim de semana, né? Pra você não esquecer. Bom, primeira situação, flagrante delito. O cidadão ele está em flagrante. Acabou de cometer o crime lá, pulou para dentro de casa, a polícia chegou atrás, já era, pegou. Segunda situação, desastre. Aconteceu um desastre. Caiu um raio aqui, a árvore quebrou, caiu lá para cima da casa e de repente, para evitar uma situação de mal maior, né, desligar a energia lá, o relógio, alguma coisa nesse sentido, tudo bem, aconteceu um desastre. Terceira situação, socorro, tá? Prestar um socorro. Enfim, o que pode ser um socorro? Às vezes essa árvore mesmo, ela caiu e precisa de pessoas lá, na verdade, pessoas que estão lá dentro, elas que precisam de socorro. Então pode configurar aí também, certo? E a última situação, determinação judicial, que tem que ser o quê? Durante o dia. Durante o dia, olha só, durante o dia. A nossa aula é de direito constitucional. Nós temos uma lei de 2019, a lei de abuso de autoridade, que ela vai fixar o horário que se pode cumprir a ordem judicial. Eu não vou trazer essa informação para você para não confundir a sua cabeça, porque a aula é de constitucional. Então eu tento facilitar ao máximo, até usar uma linguagem mais fácil, mais simples, porque o nosso público ele é muito diverso. Nós temos pessoas que nunca tiveram contato com direito e temos pessoas que são formadas em direito. Então, para poder tornar acessível o conhecimento a todos, nós não vamos trazer leis, outras leis, para não ficar pesada a aula, certo? Então, o que eu quero que você entenda é que a Constituição diz que tem que ser durante o dia, ponto final. Acabou. Por isso que eu desenhei o solzinho aqui, para você não esquecer. Guarda bem na sua cabeça essa imagem, que ela vai te ajudar na hora da prova. O solzinho, o FDSD, tá certo? Vamos lá? Vamos seguir? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, nós temos o caso aí de uma lei de interceptação das comunicações telefônicas, né?
por ordem judicial. Então aqui a gente tem uma informação importantíssima. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual. Na investigação criminal, nós temos o famoso IP, que é o inquérito policial, presidido aí, via de regra, pelos delegados, que eles vão pedir para quem? Para ter acesso aí às chamadas telefônicas. Eu já vi um cara suspeito de ter matado, enfim, a própria mulher. O telefone dele tocava, e um amigo meu, policial civil, o telefone do policial civil tocava ao mesmo tempo. E ele ficava ouvindo a conversa do camarada. Por quê? Porque o delegado que estava investigando o caso, ele solicitou para o juiz a interceptação telefônica, ok? Porque quem autoriza a interceptação é somente o juiz, é a ordem judicial, certo? Então, nesse momento de investigação, de inquérito policial, aí encerrou o inquérito, já não tem mais nada a ver com a Polícia Civil. Encerrou, fechou a pasta, enviou lá para a Justiça, o Ministério Público ofereceu denúncia, virou o quê? Um processo penal. Agora o cara não está sendo investigado mais, ele está sendo processado. Nesse segundo momento aqui, também é autorizada a interceptação telefônica. E quem que pede aqui? O Ministério Público, via de regra, Ministério Público, tá certo? Aí ele pede também para o juiz, o promotor de justiça do MP, do Ministério Público, pede para o juiz, e o juiz autoriza ali o acesso lá, né, a interceptação telefônica, a palavrinha tinha fugido, a interceptação telefônica, ok? Seguindo, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, pessoal, em tempo de paz, que a pombinha está ali, né, voando, a pombinha na paz, está tranquilo, é livre, é livre. A locomoção em todo o território nacional. E em tempos de guerra, a locomoção, por exemplo, ela pode ser cerceada, o direito de locomoção, de ir e vir, tá certo? Foi muito criticado o período da pandemia, que ele fique em casa, falando que era inconstitucional, nós não tínhamos estado de sítio declarado. Então, estava dizendo, não tem nada declarado, nós estamos em tempo de paz, como que está cerceando o nosso direito de ir e vir? Então, é nesse sentido que ficava questionando. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, tá certo? Eu não estou falando que foi errado, fique em casa, estou só trazendo aí o exemplo de pessoas que questionaram, tá certo? A gente viveu um momento de pandemia, foi uma crise que nós vivemos na área da saúde, né? Muitas pessoas morrendo, e fato é que os nossos governantes, ninguém sabia o que fazer diante de uma situação crítica daquela. Bom, todos podem reunir-se pacificamente. Reunir pacificamente pode? Pode, não pode estar armado. Com foice, com arma de fogo, com faca, seja lá o que for. Mas pacificamente pode, sem armas, ok? Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então pode reunir, não precisa de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o local. Agora imagina só você, esse clima de polarização política. Aí tem o pessoal da esquerda e da direita. Aí os da direita, eles assumem um local ali, uma praça, manifesta ali, e os da esquerda marca para o mesmo dia o mesmo local. Vai dar ruim ou não vai? Pensa você. Vai, né? O pessoal vai entrar em conflito ali, sai até morte, não sai? Não sei se você já viu, mas eu vi casos aí de pessoal até matar por causa de política. E não pode, portanto, aí frustrar ou atrapalhar uma outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso prévio à autoridade competente. Então pensa comigo, as autoridades competentes, quando elas são avisadas, elas vão ter acesso dessa informação. No dia tal, vai ter uma manifestação do grupo tal, certo? E aí, sabendo disso, vamos supor que um grupo opositor procura a autoridade e fala, olha, eu tenho a minha liberdade de manifestação, vai ser pacífica, tudo tranquilo, nós não vamos frustrar ninguém. É para o dia tal e o local tal. Aí a autoridade que tem um controle disso vai falar, não, mas aí, nesse dia horário que você quer fazer a sua manifestação, já o grupo X, né, já está lá, ele já reservou, vai estar manifestando lá, nessa mesma data e lugar. Então eu sugiro que você ou mude a data ou faça em outro lugar.
beleza? Então, por isso que é importante falar para a autoridade, porque os grupos opositores, eles não conversam entre si. Agora, eles conversando todos com a autoridade vai conseguir organizar isso daí para que evite problemas maiores de segurança pública, ok? Então, reunir pacificamente, tá tranquilo, pode, não precisa de autorização, a autoridade ela não precisa autorizar, pode reunir, ela só precisa ser avisada, só isso, tá? E o examinador, ele pode tentar te enganar dizendo que precisa da autorização da autoridade competente, e não precisa, tá? Cuidado com isso. Seguindo. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Olha só, as criações de associações, elas, enfim, não precisa de autorização, tá? De nenhuma autoridade. Elas podem surgir agora, por exemplo, nesse momento que a gente está conversando, pode surgir uma associação sem buscar ninguém, sem pedir autorização para ninguém, tá? É livre e o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Agora atenção para esse 19 aqui, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. O que é compulsoriamente dissolvida? Eu vou desenhar até uma cruzinha aqui, ó. De matar ela, acabar com ela. É uma cruzinha de cemitério isso daqui, tá certo? Não pode ter uma lapidazinha aqui, ó. Não pode dissolver, acabar com a associação. Em que hipótese? Se não houver o trânsito em julgado. Certo? Tem que ter o trânsito em julgado. Vamos ver isso daqui com mais calma? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, até aqui, tá tranquilo. Quem define a dissolução, que é a morte, acabar com ela, eliminar ela, ou a suspensão, que é parar de funcionar por algum tempo, a suspensão é o pare, né? Pare. Essa é a suspensão. Parar. Agora, a dissolução é acabar com ela, certo? Portanto, é só o juiz que decide se vai ser dissolvida ou suspensa as suas atividades. É o juiz. Ocorre que no primeiro caso, que é o trânsito em julgado, ocorre que no primeiro caso, que é a dissolução, somente em trânsito julgado. O que é trânsito julgado, professor? É quando o juiz, ele sentencia ali, acabou o processo, ele deu o parecer final. É a sentença do juiz, trânsito em julgado, ele julgou o caso, acabou. E aí, depois do trânsito em julgado, ele pode dissolver, eliminar a associação. Por que disso? Porque quando você para uma coisa, ela só parou, ela pode voltar a funcionar, não pode? Pode. Então, durante o processo, o juiz pode falar assim, ó, paralisa aí suas atividades. Beleza, paralisou. E de repente a associação no processo, ela ganha o processo, ela ganha a causa, ela volta às suas atividades. Agora imagina se o juiz, durante o processo, dissolver, acabar com ela não existe mais. E aí a associação, o processo continua ocorrendo e ela ganha. Como que ela vai voltar às atividades se ela foi eliminada, ela foi extinta? Percebe? Por isso que durante o processo é autorizado somente a paralisação. Para poder dissolver e acabar com ela só depois da sentença do trânsito em julgado. Beleza? Show de bola? Vamos seguir. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Aonde que eu já vi cair isso em prova que muita gente errou? O seguinte, está aqui igual aqueles filmes hollywoodianos, né? Camarada, o policial precisa prender um bandido e ele tá a pé. Aí ele toma a moto de alguém e sai acelerando para pegar a moto, tá? Eu já vi isso acontecer aqui também no Brasil. Não é comum, mas eu já vi acontecer. Aí, se o camarada, o policial, ele estragar a moto do cidadão que ele pegou emprestado ali, se ele deu causa, ele deu culpa por imprudência dele, é o policial que vai ter que indenizar. Foi o policial que causou o dano. Agora, se não foi o policial que causou o dano, foi motivo maior, força maior, né? Enfim, tem alguma excludente lá que vai justificar o dano que ele causou,
Aí beleza, aí de repente o Estado que vai indenizar. Mas o que acontece? Onde que é o pega da questão? Onde que o examinador pode te enganar? Independentemente se pegou ou não pegou lá, né? É o seguinte, a indenização ela é ulterior, é posterior. Ulterior significa posterior. Porque imagine você, o policial vai lá e pega uma moto de um cidadão. A questão que eu vi falava lá que a indenização ela é anterior, é prévia, indenização prévia. A palavra era essa, prévia. Então, é como se o policial falasse, não, deixa eu te pagar aqui, deixa eu te indenizar, independentemente de dano. Não sei se vai ter acontecido dano ou não. Não. A indenização ela é posterior ao uso e ela vai acontecer, o cidadão vai ter o direito de ser indenizado somente se for estragado, se houver dano, se o bem dele tiver estragado. Então é posterior. Como que você vai saber anteriormente que o negócio vai estragar, que a moto vai estragar? Não tem jeito. Percebe? É um peguinha, mas se você parar para pensar, foi um pega bobo. Porque você só vai saber se vai existir o dano depois que usou. Não tem como indenizar antes, previamente. Tá certo?